Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, se está em casa, você tem que estar aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison. Nós estamos no tempo do Advento, a primeira semana. Já é sábado, amanhã já é a segunda semana, corre muito rápido. Aqui há 3 semanas é o Natal. É muito rápido. É daqui a 2 semanas já. E vai ser terça-feira, terça para quarta. Então, na próxima terça-feira, 2 semanas já é o Natal. Se preparar. Mateus 9, 35 a 10, 10, 1, 6 a 8. Eles cortam o Evangelho, fica tudo cortado, né? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Então, está acontecendo hoje. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Cidades pequenas, não era cidade grande não, entendeu? Alguns documentários eu vejo na televisão brasileira eu não assisto não, eu acho que pouca coisa presta, mas documentário tem alguma coisa. Um deles diz que Jerusalém, a capital de Jerusalém, era do tamanho da nossa paróquia, na época de Jesus. Você vê, era muito pequeno, a cidade todinha era pouco maior do que aqui, 50 mil habitantes. Crescia na festa. Mas Jesus percorria as cidades e povoados, mas eram pequenos. Era povoado, quando é povoado pequeno mesmo. Às vezes 1000 habitantes, não sei, menos. Cidades também pequenas. Mas ele percorria, ele ia, ele era um missionário, Jesus. O que ele fazia? Ensinando na sinagoga. A sinagoga era a igreja deles. Não é como a nossa, não tem altar, ainda hoje não tem. Tem um ambão bem na frente, pronto, aí você lê a palavra em hebraico, quando ele sabe hebraico, quando não sabe, lê mesmo em português. E explica. Dependendo da sinagoga, fica homem de um lado, mulher do outro. Depende um pouco da sinagoga. Fortaleza tem? Tem. Era na Aldeota. Na década de 80 eu ia lá. Então ele ensina Jesus. Ele é missionário e ele ensina. Pois bem, de certa forma o padre também é. Eu vim para cá, né? E aqui hoje nós temos 9 grupos de missão aqui na paróquia. Pregando o Evangelho do Reino. O que ele prega é o Evangelho do Reino. O Evangelho, a palavra grega, é o angelion, quer dizer boa nova, boa notícia. Ele prega a boa notícia, que é ele.
que o Evangelho é Ele. Então, Jesus é como se Ele pregasse Ele mesmo. O que Ele diz é Evangelho. E o Evangelho é do reino. Então, eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho do reino, não o Evangelho da terra. Porque tem alguns que pregam as coisas da terra, até na missa. Aí só fala de coisa terrena. E Jesus não fazia isso. A igreja não é um sindicato. E curando todo tipo de doença e enfermidade. Ele vai falar 3 vezes que Jesus curava e expulsava o demônio. Esse aqui, em Mateus 10, é o início do discurso missionário em Mateus. É muito importante em Mateus 10. A igreja hoje fala muito em missão. Hoje teve um grupo, uma reunião, se falou em missão na reunião. Toda reunião da igreja se fala em missão. Missão. Temos a igreja missionária. Né? Só não se fala em cura de doente, nem expulsão de demônio, mas se fala em missão. Mas Jesus falou em cura de doente e expulsão do demônio na missão. Aí eu não entendo que discurso missionário é esse de hoje, na igreja. Hoje é porque o evangelho foi lido e todo mundo ficou em silêncio. Se tivesse dado a palavra, eu tinha falado o que eu estou dizendo aqui. Consigo entender esse discurso missionário. Porque se no discurso missionário diz que Jesus curava todo tipo de doença e enfermidade e expulsava o demônio, vou já falar aqui, por que a igreja não fala quando tem reunião? Eu quero que me expliquem, é muito fácil, é só explicar. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela. O evangelho é muito rico. Aí, andando nas casas, nas cidades, ele vê as multidões. Jesus nota o povo. Jesus tem pena das pessoas? Tem não. Nem eu tenho. Ele tem compaixão. Compaixão é você sentir a dor da outra pessoa e procurar ajudar. Se você não procura ajudar, você não tem compaixão. A gente ajuda não é só com dinheiro, não. É com a palavra. Às vezes só escutando já ajuda. Mas se você não fizer isso, você não tem compaixão. E não queira ter pena não, porque ter pena não serve para nada. Nem para a galinha que vira creme aqui, né? Pena não serve para nada. Compaixão sim. Quando a gente tenta resolver a situação. De alguma forma. Mesmo que não consiga, às vezes não consegue resolver. Pois escute, dê uma palavra. Se tiver algum recurso, ajude. Então Jesus se compadece. É uma palavra grega também. Compadecer-se. Pathos é sofrimento. A compaixão é sentir o sofrimento do outro. Porque estavam. Agora, por que ele se compadece aqui? Nesse contexto aqui? Porque a multidão estava cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Hoje também não tem não. Hoje não tem pastor. Pouquíssimos são pastores. Se você quiser saber o que é ser pastor, leia Ezequiel 34 e João 10. Eles vão falar do que é ser um bom pastor. É quem não olha para si, quem cuida das ovelhas, quem tem compaixão das ovelhas, que não busca as ovelhas para si. Deus me livre de querer ovelha para mim. Nem ovelha, nem ovelha, não quero ninguém. Mas levar as ovelhas para Deus, aí sim. Através de quê? Da pregação, da confissão, da missa, assim. Batismo, sacramento, é assim que o padre leva as pessoas para Deus. Materialmente também, cuidando da igreja, cuidando dos pobres. Vamos fazer uma festa para os pobres, todo ano nós fazemos. Então, as ovelhas estavam sem pastor. Hoje elas têm pastores, mas não têm bons pastores. Muitos não são bons. Quando o pastor olha para ele mesmo, ele não é um bom pastor. Fique bem claro. Então, disse Jesus a seus discípulos, agora ele vai falar. Não estava ensinando? Então ele vai falar. Então, quando Jesus fala, é bom prestar bem atenção.
A messe é grande. O que é a messe? Por exemplo, aqui na nossa paróquia, nós temos uma messe. É o campo que a gente tem que trabalhar. Aí nós chegamos aqui há 9 anos. Tem ministro de Eucaristia, tem liturgia, tem a pregação, tem a missa, tem coroinha, tem pascom, tem tudo isso para evangelizar a messe. Tem 9 grupos de oração, surgiu outra. Não sei se as paróquias todas têm 9 grupos missionários, não. Eu acho que tem pouquíssimo grupo missionário por aí, nossa paróquia. A adoração tem o dia todo. Isso é para chamar as pessoas para evangelizar. Então a messe é o povo que precisa ser evangelizado. Mas nós fizemos pouquíssimo ainda. São mais de 800 batizados. Quase 100 por ano. É pouco. São poucos casamentos ainda, são poucas confissões. Hoje só teve uma antes da missa, 2. Eu atendo depois da missa também. Né? Prefiro até, porque é mais tranquilo do que simplesmente confessar correndo, né? E às vezes chega no cima da hora. Então a messe, nós temos uma messe de 40 mil habitantes aqui para evangelizar. Certamente alguns foram. E muitos saíram, mas foram evangelizados também. Então, em outros locais, para mim, se é aqui ou não é aqui, é importante ter na igreja. A messe é grande, o trabalho também, mas os trabalhadores são poucos. Pouca gente quer. Aí muitas vezes você entra numa pastoral da igreja, muitos não entram. É para entrar. Ah, mas eu entro, não vou ganhar nada. Vai ganhar o reino de Deus. O mais importante, né? Você ganhar dinheiro, você já ganhou a sua recompensa, pode ir embora. Você vai ganhar o reino de Deus, um lugar muito importante no reino de Deus, porque no céu tem moradas, morada mais perto, morada mais distante, mas tem moradas diferentes, não todo mundo vai ficar no mesmo canto não. E Jesus quem disse, tem morada. Então quanto mais doação você fizer para Deus, não é para mim não, você vai receber a sua recompensa. Eu também quero receber. Eu estou aqui porque eu quero receber uma recompensa de Deus. A outra. Os trabalhadores são poucos, são. Porque também não adianta encher a igreja de trabalhador se não vai fazer para Deus. Melhor nem vir. Pedi, pois, ao dono da messe. O dono da messe é o Pai. Vamos pedir a Ele o quê? Que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. Mas que o Pai envie, não é qualquer um que queira não. Mas a gente só sabe se o Pai quer se a gente der o passo, der o primeiro passo. Aí Deus age. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Quando ela chegava, sempre trabalhou com os pobres. Ela chegava no local, eu quero fazer aqui um sanatório. Aí ela começava, não dava certo, não, Deus não quer não, vamos para outro canto. Pronto. Mas ela deu o passo para ver se Deus queria. Chamando os seus 12 discípulos, aqui a palavra discípulo corresponde a apóstolo. Em certos textos tem diferença. Fundamentalmente tem diferença, porque apóstolo quer dizer aqueles que são mandados em missão. Não como esse maluco aí que não respeita a igreja, nem ninguém, quer morrer e quer matar os outros. E não sabe o que é respeito. Aqui tem um bocado desse tipo aí. São aqueles que são mandados em missão, que pregam. Esses são apóstolos mesmo. Discípulo, aquele que segue em Jesus. Mas o apóstolo tem que ser discípulo, porque como é que vai pregar e não seguir? Mas nem todo discípulo é apóstolo, nem todo mundo é mandado, enviado para pregar. Pode viver só. Que é o mais importante, viu? É mais importante viver do que pregar. Aqui ele chama os 12 discípulos, que são apóstolos, aqui nesse contexto, e dá poder para expulsar o demônio que eu falei no começo, expulsar os espíritos maus, e ele repete, e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Aí eu volto a perguntar, por que é que nas reuniões da Igreja Católica, no Brasil todo, se fala tanto em missão, e não se fala em cura e expulsão de demônio? Eu quero saber por quê. Se está no Evangelho, vocês não leem o Evangelho não?
Esqueceram de ler? Hoje leram. Mas parece que não é para nós. É sim, se ele está dizendo, como é que não é? Então, para mim, esse discurso missionário, a maioria é tudo vazio. Não leva a lugar nenhum. Não faz o que Jesus mandou. Ele deu poder por discípulos. Ele não mandou fazer reunião, uma associação, um sindicato, não mandou lutar por justiça social, nada disso. Ele mandou curar e expulsar demônio. Aqui se faz, porque aqui eu dou a unção dos enfermos, eu já vi cura pela unção. Já vi 5 curas pela unção, eu. Mas não se fala. É muito estranho. Mandou-os com as seguintes recomendações: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui vocês têm que entender. Jesus, quando ele se encarnou, ele não veio me chamar nem a você não, ele veio chamar o povo judeu. Depois que o povo se fechou, que a igreja abriu para todo mundo. As ovelhas perdidas da casa de Israel são os judeus. A primeira pregação foi para o judeu, foi para nós não. Está aqui no Evangelho. Esse ecumenismo, Jesus não era ecumênico não, ele veio só para o judeu primeiro. Certamente serviu para todo mundo, né? Mas ele veio mesmo para o judeu. Está aqui, ó. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então foi para eles. Os judeus se fecharam, aí abriu para nós. Se nós nos fecharmos, vamos ver o que vai acontecer. Em vosso caminho anunciar, caminho, ele estava andando e volta a falar em caminho. O que é que nós temos que pregar? Que os discípulos tinham que pregar e nós. O reino dos céus está próximo. De novo, é pregar o reino dos céus, não é o meu reino, nem o seu, é do céu. E se você não sabe o que é o reino do céu, começa a ler os evangelhos para entender. Que está nos evangelhos. Não é lutar por terra, lutar por coisa terrena. Ele não mandou fazer isso. Mandou lutar, anunciar o reino dos céus. O reino de Deus não é o meu reino, nem o seu. O reino dos céus está próximo, que ele já tinha falado no começo, o evangelho do reino, o reino dos céus. Ou seja, anunciar Jesus, ele é o reino. Anunciar e curar e pregar e tirar o demônio, porque se ele está mandando e ele é o reino, então eu tenho que fazer isso. É simples. Aí ele repete de novo, 3 vezes: curai os doentes, ressuscitai os mortos. Acrescenta ainda para a gente ressuscitar. Isso aqui eu nunca vi não, nem ressuscitei. Embora toda a confissão, se você... O cara quando peca mortalmente está morto. Pecado mortal está morto, a pessoa está morta. Adultério, a pessoa está morta. O espírito dela está morto. A alma está morta. Pecado mortal mata a pessoa. Aí quando vem, recebe a absolvição e cumpre a penitência, ressuscita. Então tem esse sentido espiritual da ressurreição. Aí eu já vi um bocado. Purificai os leprosos, de novo, cura. Expulsai os demônios, de novo, expulsai os demônios. A igreja não fala hoje disso. Pelo menos nas reuniões aí de missão eu nunca escutei. E termina dizendo: de graça recebeste, de graça deveis dar. Isso aqui eles falam, tudo é gratuito, tá? Isso aí a gente ouve falar nas reuniões, mas o anterior ninguém fala não, parece que nunca leu. Gratuidade sim, ninguém deve exigir nada, é tudo de graça. Você está aqui servindo a Deus de graça, para receber o seu salário de nosso Senhor, não é meu não, né? E eu também quero receber o salário dele. Tem a primeira leitura do Isaías. Se vocês prestaram atenção, foi só Isaías, semana todinha a primeira leitura. É o profeta do advento, do tempo do advento. Também a leitura, olha a bagunça aí, olha como é que eles vivem aí, ó. Uma alma dessa está completamente separada de Deus e morta. Não sabe que é Deus de jeito nenhum. Não sabe nem respeitar os outros. Aí falar com uma pessoa dessa, ver como é vazio por dentro. Eu não quero nem conversa. Assim fala o Senhor, é uma leitura boa essa. O Senhor, o Santo de Israel. São vários títulos de Deus no Antigo Testamento.
Senhor, Santo de Israel. Quando tiver condição, eu vou fechar essa igreja todinha, eu vou climatizar e pode tocar fogo aí fora. Mas chegue na hora, porque se não chegar na hora, não entra não, né? Vai ser tudo climatizado aqui dentro. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Santo de Israel é um título de Deus. Povo de Sião, Sião é a montanha onde estava Jerusalém. Povo de Sião são os judeus que moravam lá, então vai falar deles. E para nós também, porque fala da igreja, tem dois sentidos, pelo menos. Que habitas em Jerusalém, Sião é Jerusalém. Não terás motivo algum para chorar. Então está dizendo, para o choro. Ele se comoverá à voz do teu clamor, para o grito, para a tristeza. Logo que te ouvir, ele atenderá. Deus escutou e ele vai atender. É isso que ele está dizendo. Então por que a gente não bota isso em prática? Fica se lamentando, um dia após depois do outro, se lamenta, porque não sei o quê, né? Está mandando parar de chorar, parar de reclamar. Está dizendo que o Senhor vai atender o pedido. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia. Vai dar pão e água. Ah, padre, é muito pouco. Negócio de pão é pouco para você. Se estiver no deserto, sem nada para comer, o pão vai servir. Se estiver no deserto sem nada para beber, a água serve. E aliás, a água serve em qualquer necessidade. A gente vive sem pão, mas sem água não vive não. Não se apartará mais de ti. Deus não vai se afastar mais de mim, é o que ele está dizendo, o teu mestre. Deus é nosso mestre, outro título. Teus olhos poderão vê-lo, só vamos ver depois da morte, mas podemos ver na graça, sentir a graça dele, na missa, na confissão, na comunhão. E teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. Aí vai dizer qual é a palavra de aviso. O caminho é este para todos, segui por ele. Caminho de quê? Conversão. Advento é o caminho de conversão. Sem desviar-vos nem à direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem está no caminho tem que seguir o caminho. Eu já falei aqui, eu morei no mosteiro 6 anos, mosteiro trapista. Lá a gente acordava às 2h45 da manhã para rezar todo dia. Ia deitar às 7h45, não tinha televisão, nem rádio, nem jornal, nem celular, nem nada. Era só oração e trabalho. Acordava às 2h45, ia para a igreja às 3h, rezava de 3 às 4h, depois fazia oração pessoal de 4 às 6h, depois tinha missa, depois trabalho manual, depois tinha oração, depois mais trabalho manual, depois oração, depois a janta, trabalho e ia dormir. Mais oração e ia dormir. Todo dia, um dia atrás do outro. 6 anos, fiz o retiro de 6 anos. Aí muitas vezes, depois de acordar, eu ainda acordava mais cedo, porque eu tocava o sino às 2h30, então eu acordava 15 minutos antes ainda, em um determinado período. E depois da oração de 3 às 4 na igreja, a igreja de pedra, frio de 0 grau e não tinha aquecimento. Então, passava frio. Eu, às vezes, na minha oração pessoal, o que eu fazia? Lá era uma fazenda bem grande. Aí de 4 às 6 eu ia caminhar pela fazenda. Aí, às vezes, só tinha 4 horas da manhã, né? A lua. E o caminho, você não via. Você sabia que tinha um caminho. Estou vendo hoje. A gente só via assim, 1 metro, 2 metros na frente. Mas o caminho estava lá. Era pouca luz. A vida da gente às vezes é essa, é um caminho que nós não vemos direito, mas tem luz. Era pouca, mas tinha luz. E eu andava por ali, sozinho, 4 horas da manhã. Não tem medo nem de lobisomem, nem de alma, nada. Não tem medo não. E era longe, eram 103 hectares. Eu ia até bem longe mesmo. Aí voltava. Para dizer o caminho, muitas vezes ninguém vê todo o caminho, ele fala em caminho. Eu seguia aquele caminho, porque eu sabia que era um caminho e não me desviava, nem para a direita nem para a esquerda. Se desviasse, podia entrar
outro local que eu não conhecia. Ele manda seguir um caminho também assim, que a gente conhece. O caminho é Deus. É Jesus. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, sem pecar. Pecado mortal. Ele te dará chuva para a semente. A coisa mais importante para quem mora no deserto que é chuva. Não estiver chovendo, não tem plantação, não tem nada. Para nós também. Quando tem uma seca grande em Fortaleza, a aperreia é grande. Seca grande aqui no nosso estado, a aperreia é grande. Te dará chuva para a semente que tiveres semeado. Então, a abundância. O que tu semear, vai colher. É isso que ele está dizendo. O fruto da terra será abundante e rico. Quem trabalhou na terra sabe. Eu trabalhei lá na terra durante 6 anos. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Quer dizer, fartura. O que tu plantar vai dar, os animais vão reproduzir. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente. A água não vai faltar. Num dia em que muitos serão mortos, enquanto os outros que estão longe de Deus vão morrer, com o desabamento de seus torreões. Vai ter desgraça em todo canto, só não vai ter desgraça para quem segue a Nosso Senhor. É isso que ele está dizendo. Mas a turma não quer parar e pensar e ler a palavra de Deus, prefere fazer outras coisas, mesmo dentro da igreja. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias. No dia que o Senhor curar a ferida do seu povo, vai curar a ferida, principalmente pela confissão. Está curando já, porque as pessoas não se aproximam. E fizer sará a lesão de sua chaga. Cura também. Então a cura do Evangelho está aqui também. A primeira leitura tem a ver com o Evangelho. Ninguém sobrevive sem a palavra de Deus, não. A gente pode viver sem tudo, pode faltar tudo. Sem a palavra de Deus não pode faltar, não. A importância da palavra de Deus, de ler. Leia uma vez, 2, 3, 4, 5. Se não entender, pergunta a Deus, mas leia todo dia a palavra. E o Salmo, que é o refrão, é: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Esperança é uma virtude teologal. Hoje são poucos que têm esperança. As pessoas estão perdendo a esperança. É bom não perder, não. Jesus é a esperança. E Ele vai voltar, né? Então procure ler a palavra, se alimentar da palavra. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. Mais a gente tem fome da palavra. E Deus disse que vai chegar um tempo que vão procurar a palavra e não vão encontrar. Vai chegar o tempo que não vai poder mais falar, não, viu? Pregar, não. Só se eu perder a goela e a garganta, porque eu vou continuar falando, mas vai chegar um tempo de muita perseguição aí. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.